Oi pessoal, trago o resumo do capítulo 47 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 28 de junho. Paula leva Roberto até o mercado para conhecer a loja do pai. Alessandro vai almoçar em casa com Maria José e pergunta se ela ainda está chateada por causa da foto no jornal. Maria José diz a ele que é um pouco chato ver o seu marido em um restaurante beijando outra mulher. Alessandro diz que entende, mas aquilo foi só um gesto de agradecimento porque Maura aceitou apoiá-lo comprando as ações e prometendo o voto nele. Alessandro diz a Maria José que já disse que ela é a mulher mais importante da vida dele, só tem olhos para ela e ela tá mais linda e charmosa daquele jeito. Mateu avisa a Ulisses que localizou o hotel onde Sandra está hospedada, mas diz que ela não está mais lá e ele acha que ela foi para outra cidade. Ulisses manda Mateu voltar para a capital. Roberto pergunta se Pedro não teve outra filha além de Maria José e Paula e comenta que o amigo lhe contou que conheceu em Madrid uma moça idêntica a Maria José. Apreensivo, Pedro nega que tenha tido outra filha e diz a Roberto que todos dizem que temos um clone. Ulisses diz a Helena que localizou a Sandra, mas ela desapareceu e ele precisa de mais dinheiro para continuar procurando. Helena diz que vai cancelar o cartão de crédito de Sandra, assim ela será forçada a voltar. Hernan pede para Vitória levar Raquel para fazer outros exames, porque nos primeiros que fizeram parecia que o bebê apresentava alguns problemas. Vitória fica aflita. Pedro diz a Chuchu que conversando com Roberto mexeu muitas coisas e revela ao amigo que mentiu para as filhas ao dizer que a mãe delas morreu, sendo que, na verdade, ela o abandonou e levou uma das filhas, as gêmeas de Maria José, sua filhinha Sandra. Chuchu fica surpreso com a revelação do amigo. Na cidade do México, Sandra tenta sacar dinheiro para ficar em um motel com o namorado, mas não consegue. Fernando procura Bruno e exige que ele explique que história é essa de que vai se casar com a irmã dele. Bruno diz a Fernando que são fantasias de adolescente e que Kátia e ele só saíram como amigos. Fernando avisa que se souber que Bruno passou dos limites com Kátia, vai até as últimas consequências. Completamente bêbada e drogada, Sandra liga para a mãe e pergunta por que ela cancelou seus cartões. Helena diz que quer que Sandra volte para casa e que o avô dela o ameaçou em tirar a herança se ela não aparecer. Sandra diz à mãe que está pouco ligando para aquele velho, não vai voltar para casa e se ela não desbloquear os seus cartões, ela vai se prostituir. Helena pega o número do celular que Sandra ligou e passa para Ulisses. Roberto diz a Raquel que dará o divórcio para ela em troca da menina. Raquel pergunta como Roberto pretende sustentá-la. Roberto diz que resolverá. Alessandro e Maria José comentam para a Vitória o plano que armaram com Maura para evitar que Bruno assuma a presidência da empresa. Escondido, Bruno escuta tudo. Depois, Bruno liga para Eric para saber o que ele descobriu sobre Rufino. Eric diz que Rufino continua trabalhando com produtos piratas. Bruno manda Eric denunciar Rufino hoje mesmo e que ele seja preso. Bruno diz que depois Eric vai oferecer um advogado para Rufino e em troca ele terá que dizer que o pai da Maria José ajudava a vender a mercadoria. Alessandro e Maria José fecham o acordo com Maura. Fernando diz a Kátia que Bruno disse que para ele ela é apenas uma adolescente sem graça e fantasiosa
e negou que existe algo entre eles. Kátia diz a Fernando que não acredita e que se Bruno não se importasse, ele não perderia o tempo dele com ela. Fernando tenta fazer a irmã ver que Bruno a usou para ter informações sobre tudo que ele e Alessandro fazem. Fernando diz que só a irmã poderia ter dito para Bruno como ele e Alessandro localizaram o juiz. Kátia nega que tenha falado algo para Bruno. Fernando diz para Kátia abrir os olhos, pois não significa nada para Bruno. O tempo todo, Alessandro é muito atencioso e amoroso com Maria José, o que incomoda Maura. Ela diz que para um divorciado eles são bastante carinhosos. Raquel diz à mãe que o Roberto vai lhe dar o divórcio em troca de ficar com a menina. Felipa pergunta se Raquel vai se casar com Ulisses. Raquel diz que Ulisses não quer vê-la. Ela acha que o maldito do Roberto fez alguma coisa para afastá-lo dela. E se for isso, ele vai pagar muito caro. Alessandro agradece Maura pelo que está fazendo por ele, mas diz que não gosta da forma como ela está se comportando com ele na frente de Maria José e diz para ela se lembrar que eles estão ali só para falar de negócios. Maria José chega em casa e Bruno diz que no dia da votação quer que ela fique do lado dele porque, senão, o pai dela vai pagar por isso. Bruno diz que vai fazer Pedro ir para a cadeia por tráfico de drogas. Maria José diz que Bruno não vai intimidá-la com suas chantagens e que o voto dela será do Alessandro. Bruno diz para Maria José ir em frente e quer ver se ela não vai se arrepender na mesma hora. Rufino é levado preso. Eric vai até a delegacia e diz a Rufino que Pedro Samaniego a denunciou e propõe arrumar um advogado para ele se ele disser para as autoridades que Pedro colaborou com ele nas vendas da pirataria. Rufino aceita o acordo. Eric não diz o nome de Bruno para Rufino e o seu ele diz que é Mário Aguirre. Kátia insiste para Bruno dizer que estão namorando. Bruno fala carinhosamente com Kátia, diz que não pode e pede para ela ter um pouco de paciência. Bruno diz que tem uma reunião com os sócios. Há uma grande possibilidade de ele ser nomeado presidente e ele não quer que o irmão dela estrague essa chance. Kátia não gosta nada da atitude de Bruno, mas diz que está bem. Roberto procura Alessandro na empresa e diz que quer trabalhar para sustentar a filha dele. Surpreso, Alessandro diz: "Nossa, mas que mudança!" Roberto diz a Alessandro que tem momentos na vida que você percebe que está na hora de mudar, que todas as amizades são falsas, interesseiras, e ele quer fazer coisas novas, honestas, e deve ser por causa da menina. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.